Olá, jovens. Eu voltei aqui para explicar aquele exemplo, tentar explicar, né, esclarecer o que está acontecendo naquele último exemplo do vídeo anterior. Aqui é a função h. Eu mudei o nome para não ficar inventando muito nome, só. A função f, agora eu vou chamar de f, é x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1, que era a nossa função h do vídeo passado. Aí nós vimos que essa função h, se você dividir o numerador pelo denominador, você vai obter x menos 2, né? Tá aqui, dividiu, sobrou simplesmente x menos 2. Então eu quero comparar a função f, que é essa função racional, com a função x menos 2. O que elas têm em comum e qual a diferença entre elas e com relação ao limite no ponto 1? Porque como nós vimos aqui, o domínio da função, o domínio dessa função aqui, domínio da função f, são todos os números reais, exceto, né, o 1, tá bom? Já o domínio da g não, aqui 1 por quê? Porque 1 anula o denominador, 1 menos 1, 0, então deu problema, não é? Esse número não está no domínio da f. Com relação a g, o domínio é todo o conjunto dos números reais, aqui não tem nenhuma restrição, né? Qualquer ponto você pode subtrair 2, né? Qualquer número você pode subtrair 2, não tem problema. Agora, o que elas têm de comum? Vou logo afirmar, elas têm o mesmo valor no domínio da f, né? Os mesmos valores, vai ter as mesmas imagens. A única diferença é que a g pode atuar no 1, né? Que g de 1 vai dar 1 menos 2 menos 1, e a f não. Então, por exemplo, o que é f de 0? F de 0 é igual, aí vou substituir lá, tá bom? Substituir aqui, vai ficar 0 ao quadrado, nem precisa, né? 0 ao quadrado, 0, 3 vezes 0, 0, fica só 2 no numerador, fiz muito grande aqui, né? 2, e aqui 0 menos 1 vai dar menos 1. Quando eu divido, mais por menos dá menos, 2 dividido por 1, 2. Então a imagem do 0 pela f é menos 2, f de 0 é menos 2. Pelo que eu afirmei, a imagem do g, do 0 pela g também tem que ser menos 2. Vamos lá. G de 0. O que é g de 0? É só substituir aqui 0 menos 2, que é igual a menos 2. Então está batendo, né? F de 0 menos 2. F de 0 aqui menos 2, tá certo? E g de 0 menos 2. Vamos ver um outro ponto, porque como as duas funções, o gráfico vai dar, aqui eu sei que vai dar uma reta perfurada, né? Aqui dá uma reta. Então vamos pegar mais um ponto. Por exemplo, f de 2. O que é f em 2? Você vai ter aqui 2 ao quadrado, que é 4, já vou substituir. 2 ao quadrado, que é 4, menos 3 vezes 2, que é 6, mais 2. E aqui no denominador, 2 menos 1, não é? 2 menos 1, tá certo? Que é igual. Aí você vai ter 2 mais 4, 6, menos 6, 0. 2 menos 1, 1. Aqui 0 dividido por 1 vai dar 0. Então, pelo que eu afirmei, a imagem do 2 pela g também tem que ser 0, porque eu falei que em todos os pontos do domínio da f, ela vai coincidir com a g, não é? Então vamos lá para g agora. G aplicado ao número 2. O que dá? Substitui lá 2 menos 2, 0. Ok, olha aí, outro ponto, né? F de 2 é 0 e G de 2 também é 0. Então, pode acreditar, vai coincidir em todos os pontos. Isso significa o quê? Que os gráficos são iguais, exceto por um ponto. Que ponto? Esse ponto aqui, né? O gráfico da F é uma coisa assim, vamos fazer aqui. Gráfico da F. Puxa, era para puxar mais para baixo, né? Porque aqui tem 2 e aqui tem 2. Nós descobrimos que o f de 0 é menos 2, não é isso? 0 é menos 2, então o gráfico vai passar aqui. E o f de 2 é 0. Então vai passar nesses dois pontos. Eu já posso explicar aqui o gráfico. O problema é que não tem. Deixa eu fazer com azul, depois eu vou melhorar com a preta. Seria uma reta, né? Só que
A questão é que o ponto 1 aqui, ele não tem imagem. A F não pode atuar na 1, porque vai dar 1 menos 1, 0. Então não existe, não é? Como nós já vimos. Então aqui você vai ter uma coisa desse tipo. No 1, vai ter um buraquinho aqui, ó. O gráfico vai ser essa coisa, que é uma reta perfurada, na verdade, né? Tem um buraquinho ali. Mas com relação ao limite, bom, deixa eu fazer o outro gráfico agora. O gráfico da G. Como é que é o gráfico da G? Agora o G a gente já sabe que é uma reta, não é? Porque é uma função afim. E o gráfico é uma reta. Deixa eu copiar os mesmos valores ali. 1, 2. G de 0 é menos 2, passa aqui no menos 2. G de 2 é 0, passa aqui no 2, 0. Esse aqui é o 2. Então, agora sim, mas ela não tem problema nenhum em nenhum lugar, então vai ser uma reta. Né? É a mesma reta lá da H, da F, exceto pelo buraquinho, né? É a mesma reta, tá bom? Deixa eu passar aqui a caneta preta. Tá viva, tá querendo pular da mesa aqui. Esse negócio. Tá bom? Então os gráficos são exatamente os mesmos, exceto por esse pontinho aí, por esse buraquinho. Agora, qual é o que eu quero concluir aqui? Olha só. Aqui você tem 2, né? Quando você se aproxima de 1, quer seja pela direita ou pela esquerda, aqui no domínio, isso é calcular o limite, né? Você tem limite da F no ponto 1. Aqui, limite da F no ponto 1. Você vai obter o quê? Graficamente você vê isso, né? Você enxerga isso. Quando você vai se aproximando de 1 aqui, as imagens vão se aproximando de onde? Do menos 1. Então você pode afirmar que o limite da função no ponto 1 é igual a menos 1. Então, menos 1. O que acontece com a G? Se eu calcular o limite, se eu procurar calcular limite da G no ponto 1. Aí você vem aqui para o gráficozinho. No ponto 1, quando eu me aproximo de 1 aqui no domínio, as imagens vão se aproximar de onde? Vão se aproximar do menos 1 no contradomínio, né? Se aproximando aqui de menos 1, tá certo? Então, o limite também é menos 1. Conclusão. Embora essas funções não sejam a mesma, porque os gráficos são diferentes, né? Tem um ponto diferente aqui, o domínio é diferente, são funções diferentes, distintas, mas o limite em qualquer ponto é o mesmo, inclusive nesse ponto que não está no domínio. O limite é o mesmo. O ponto que não está no domínio, o limite é menos 1. E o limite da G no ponto 1 também é menos 1. Então era isso que eu queria esclarecer. Pensem sobre isso, que nós vamos avançar logo mais. Um grande abraço, fiquem com Deus.